O vídeo compartilha lições práticas do versículo bíblico destinado a cristãos e não cristãos, enfatizando a sabedoria universal e os ensinamentos morais encontrados no texto. A história gira em torno de um homem chamado Nabote, que possuía um vinhedo em Jezreel, do palácio do rei Acabe de Israel. O desejou a vinha de Nabote e ofereceu para trocá-lo por uma vinha melhor, ou fornecer compensação monetária. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, afirmando que herdou a terra de seus antepassados e era contra a lei de Deus de vender a sua herança ancestral. A lei sobre a herança dadas aos israelitas, particularmente em passagens como Números 36, versículo 7, e Levítico 25 e 23, instruções sobre a herança da terra ancestral. O princípio geral era que a terra deveria permanecer dentro da família e não ser permanentemente vendida por fora do clã, garantindo a preservação do patrimônio familiar e a distribuição equitativa da terra entre as tribos de Israel. A recusa de Nabote em vender sua vinheta poderia ser entendida como uma adesão a esse princípio, pois amplo de manter a herança de sua terra ancestral dentro de sua família. Ele provavelmente acreditava que era sua responsabilidade honrar e preservar a terra que lhe havia sido passada por seus antepassados. Voltando à história, ao ouvir Nabote, Acabe ficou profundamente perturbado e sua esposa, a rainha Jezebel, com angústia elaborou um plano perverso para satisfazer o desejo de Acabe pela vinícola. Escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu selo, e os anciões e os nobres de Jezreel a acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. Seguindo as ordens de Jezebel, os anciões e nobres executaram seu plano, reunindo um grupo de falsas testemunhas que testemunharam contra Nabote, acusando-o de amaldiçoar a Deus e o rei. Como resultado, Nabote foi condenado à morte. É pena notar que Jezreel era uma cidade relativamente pequena e as pessoas em comunidades próximas muitas vezes tinham conhecimento uma das outras. Portanto, é plausível que os anciões e nobres estivessem cientes da propriedade de Nabote da vinícola e das circunstâncias que a cercavam. Quando a notícia chegou a Jezebel, ela informou Acabe que a Nabote tinha sido executado, limpando o caminho para Acabe tomar posse da sua vinícola. Encantado com a notícia, Acabe foi reivindicar a Nabote. Podemos aprender com essa história. A passagem nos ensina sobre a importância de esperar o que os outros se contentem. Evitem a ganância, mantenha a integridade, justiça e as consequências de ações pecaminosas. Insights valiosos sobre o comportamento humano e os princípios morais. Devemos nos esforçar para manter o contentamento e evitar a ganância. O desejo do rei Acabe por Nabote ilustra a natureza destrutiva da ganância. Apesar de ser um rei poderoso com muitos recursos à disposição, o desejo insaciável de Acabe por mais o leva a cobiçar e planejar, levando a ações injustas. A prioridade da adesão e a lei de Deus, a recusa de Nabote em vender a vinícola é impulsionada por seu compromisso com os mandamentos de Deus. Ele reconhece a importância de honrar sua herança ancestral e obedece à lei de Deus contra a venda de terras familiares. Isso destaca o valor da integridade e manter-se fiel às próprias convicções, mesmo diante da pressão ou tentação. De uma forma, Jesus voluntariamente se sacrificou na cruz em prol da justiça e da redenção da humanidade, sendo o ato final do altruísmo e obediência à vontade de Deus. O abuso de poder e injustiça, as ações manipuladoras de Jezebel e as falsas acusações contra Nabote destacam o abuso de poder e o cumprimento que alguns indivíduos farão para alcançar seus objetivos ou egoístas. Uma advertência contra o uso indevido da autoridade e o desrespeito à justiça. Somente falsas testemunhas também foram usadas contra Jesus durante seu julgamento, e as pessoas testemunharam falsamente contra ele na tentativa de condená-lo. Nos lembre que nossas ações têm repercussões, e Deus vê e julga todas as coisas, da mesma forma na crucificação de Jesus. Apareceu uma grande justiça e levou à redenção da humanidade, proporcionando os meios para a salvação e a derrota do pecado na morte.